Nesse material, nós podemos observar com um pouco mais de detalhes algumas estruturas que estão diretamente associadas à função reprodutiva masculina, que compõem a estrutura do testículo dentro da bolsa escrotal e algumas estruturas extratesticulares que estão intimamente associadas ao testículo. É dentro dos testículos que a gente pode observar a presença de um conjunto de túbulos que são denominados túbulos seminíferos, distribuídos dentro de pequenos compartimentos que são os lóbulos testiculares. Esses lóbulos são separados por septos de tecidos conjuntivos, conforme nós podemos ver na imagem, e é no epitélio que constitui esses túbulos seminíferos que ocorre o processo de espermatogênese, ou seja, a formação dos gametas masculinos. Além disso, ainda dentro do testículo, no tecido conjuntivo que preenche os espaços entre os túbulos seminíferos, então nesse esquema seria esse tecido que está representado de cor cinza, existem as células que são denominadas células de Leydig, que são responsáveis pela secreção da testosterona. Os espermatozoides que são produzidos dentro dos túbulos seminíferos são liberados dentro do lúmen desses túbulos e são transportados através de pequenos túbulos retos para essa região mediana aqui no testículo, que é denominada rede testicular. A partir da rede testicular, os espermatozoides já prontos são transportados para um conjunto de dúctulos que são chamados de dúctulos eferentes, que são esses que a gente visualiza aqui. Os dúctulos eferentes, por sua vez, vão transportar os espermatozoides para a estrutura do epidídimo, que é essa estrutura maior que a gente vê aqui. Dentro do epidídimo, os espermatozoides passam por um processo de maturação que envolve uma série de alterações moleculares, principalmente alterações de superfície, que são importantes para possibilitar que esse espermatozoide consiga, uma vez dentro do aparelho reprodutor feminino, fecundar um ovócito. Esses espermatozoides podem ficar armazenados dentro do epidídimo, que tem uma estrutura formada por um túbulo também, um ducto, todo retorcido, que constitui essa estrutura inteira do epidídimo. E esses espermatozoides podem ficar armazenados aqui por várias semanas, até o momento em que eles atingem a extremidade mais caudal do epidídimo, e no momento de ejaculação eles são liberados para dentro do ducto deferente. E aí, a partir do transporte dentro do ducto deferente, que é uma estrutura que tem uma constituição muscular na sua parede, na constituição da sua parede, e esse tecido muscular realiza movimentos de contração que funcionam como um peristaltismo, promovendo o deslocamento dos espermatozoides dentro do ducto. E a partir daqui, eles são direcionados dentro do aparelho e vão recebendo a secreção das glândulas acessórias. Observando com mais detalhes a estrutura do túbulo seminífero, aqui representado no esquema em uma secção transversal, nós podemos observar que é na constituição desse túbulo seminífero que ficam localizadas as células da linhagem espermatogênica. Além das células da linhagem espermatogênica, também existe na constituição do epitélio seminífero, que é o nome que nós damos para esse tecido que constitui a parede do túbulo seminífero, a célula de Sertoli. A célula de Sertoli é uma célula responsável por funções de manutenção, proteção e regulação das células germinativas masculinas e de controle do ciclo de espermatogênese. Externamente ao túbulo seminífero, conforme foi visto no esquema anterior, existe tecido conjuntivo preenchendo os espaços, conforme nós podemos ver no esquema. E é nesse tecido conjuntivo que nós encontramos esse tipo de célula, que é denominado de célula intersticial ou célula de Leydig. É esse tipo de célula que é responsável pela secreção da testosterona. No esquema inferior da figura, nós podemos observar com um pouco mais de detalhes uma porção do epitélio seminífero, e nesse detalhe nós podemos observar a presença de várias células da linhagem espermatogênica, a saber, espermatogônia, espermatócito primário,
espermatócito secundário, espermátide e o próprio espermatozoide. Vocês podem observar que as espermatogônias são as células mais periféricas na organização do epitélio seminífero. É importante também ressaltar que essas células, as espermatogônias, são células que têm capacidade de autorrenovação. Então, essas células podem produzir novas espermatogônias, o que é uma característica que garante a função reprodutiva masculina ao longo de toda a vida do homem. E essa célula, além dela conseguir fazer a reposição do estoque de espermatogônias, ela pode também se diferenciar, que é um outro tipo de processo celular, adquirindo a morfologia de um espermatócito primário. E é a partir do espermatócito primário que tem início o processo de meiose, que termina na produção de um espermatozoide. Um não, vários. Cada espermatogônia se diferencia em um único espermatócito primário e um espermatócito primário se divide na fase 1 da meiose, formando 2 espermatócitos secundários e cada um desses dá origem a 2 espermátides. Então, a partir de um espermatócito primário vão se formar 4 espermátides. As espermátides passam ainda por um processo de diferenciação, e elas têm a sua morfologia alterada e adaptada até que no final desse processo, que é denominado de espermiogênese, a morfologia adquirida é a de espermatozoide. Nessa imagem, nós também podemos observar um detalhe no lado esquerdo da figura do epitélio do túbulo seminífero. Então, aí estão representadas também essas células da linhagem espermatogênica às quais me referi anteriormente. As células mais periféricas são as espermatogônias, depois nós podemos observar a presença dos espermatócitos primários e assim por diante. Como vocês podem observar nessa tabela que está presente na figura do slide, a espermatogônia é uma célula diploide, ou seja, é uma célula que apresenta 2 conjuntos cromossômicos na sua constituição nucleica, ou seja, na espécie humana, essa célula apresenta 46 cromossomos. Quando ela se diferencia em um espermatócito primário, o espermatócito primário mantém essas características de diploidia, então é uma célula que também apresenta 46 cromossomos dentro do seu núcleo. O espermatócito primário vai passar, então, pela primeira divisão meiótica. E a partir dessa primeira fase de meiose, são produzidos 2 espermatócitos secundários. O que acontece é que essa primeira divisão meiótica é uma fase reducional. Então, o que acontece é que durante essa meiose 1, vai acontecer a redução do número de cromossomos nos espermatócitos secundários. Então, as células filhas dessa primeira etapa meiótica são células haploides, são células que apresentam somente um conjunto cromossômico dentro do seu núcleo, ou seja, elas têm, na espécie humana, 23 cromossomos. Os espermatócitos secundários, cada um deles vai passar, então, por uma segunda etapa de divisão, que é chamada de segunda divisão meiótica, ou meiose 2. Essa segunda divisão meiótica, por sua vez, é uma fase unicamente equacional, ou seja, não existe, nessa fase, alteração do número de cromossomos nas células filhas em relação à célula mãe. Então, as espermátides que são formadas a partir de cada um desses espermatócitos secundários continua sendo uma célula haploide. O que vai mudar na constituição cromossômica dessas células é que os espermatócitos secundários apresentavam cromossomos que tinham 2 cromátides, eram cromossomos duplos. E durante a meiose 2, essas cromátides vão ser separadas. E as células filhas, então, elas são formadas com cromossomos que têm somente um cromossomo. A partir desse processo, as espermátides são produzidas, né? Então, a partir de um espermatócito primário, são formadas 4 espermátides.
sendo que essas espermátides precisam então passar ainda pelo processo de diferenciação, que é denominado espermiogênese. É a partir da espermiogênese que as características morfológicas das espermátides vão sofrer alterações até que são formados espermatozoides, que são células menores, com volume citoplasmático muito menor, um núcleo com cromatina mais condensada e com a presença de uma cauda, sendo que esses espermatozoides formados são células que ficam localizadas já próximos do lúmen do túbulo seminífero. E é dentro desse lúmen que essas células, quando elas ficam prontas, né, assim que o processo de espermiogênese se encerra, vão ser liberadas e são transportadas, então, para os túbulos retos, para a rede testicular, para os ductos eferentes e para o epidídimo, onde essas células passarão pela maturação.